Bom dia, nono ano, eu sou seu professor Milton, estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, vocês já fizeram a prova, provavelmente alguns ficaram em recuperação, podem já ter feito a recuperação na data que eu gravo esse vídeo ou não, tá? Mas hoje a gente vai falar de uma coisinha diferente, não vamos falar em nada relacionado nem à prova, nem à recuperação. No fundo pode até ter, porque quando a gente lê, melhora a nossa capacidade de raciocínio, tá? E o que a gente vai fazer hoje é uma atividade de leitura. Quero que vocês abram o livro de vocês de gênero, leitura e análise na página 29, tá? Peguem ele aí e abram na página 29 e acompanhem a leitura com o livro de vocês aí, lendo, tá bem? Eu vou ler aqui e vocês leem junto aí, me acompanhando, tá bem? Então vamos lá, vou começar aqui. O texto 1, primeiro texto que a gente vai ler. Inteligência a serviço do mal, de Tiago Minami. O que acontece quando os melhores cientistas do mundo decidem alugar o cérebro para fins nada nobres? Ó, isso aqui é uma reportagem, tá, pessoal? Porque a gente viu a chamada ali em cima, ó, o título bem grande, ó, Inteligência a Serviço do Mal. E aqui é o que? É o subtítulo, o sutiã que é chamado. É essa partezinha menor que é um pedaço para chamar a atenção de você para um trecho do texto, tá? Ou algo que represente esse trecho, tá? Vamos lá, então, começar a leitura dele, ó. William Harper está preso em seu laboratório há 3 dias. As portas estão trancadas e do lado de fora um bando raivoso grita insultos e o chama de assassino. Para sobreviver, conta com a esposa, que discretamente entrega cobertores e comida por uma janela que dá para a rua. Harper está cercado por colegas que se acomodam pelo chão e esperam a multidão enfurecida dispersar-se. A cena acima aconteceu em abril de 1972, no campus da Universidade de Columbia, no coração de Nova York. Para chegar à beira do linchamento, Harper cometeu um único crime: medir a rotação de núcleos atômicos e estudar técnicas de bombeamento óptico. Não entendeu? Bem, vale dizer que Harper é um físico e seu objetivo de pesquisa não faria mal a uma mosca. Seu único problema eram as más companhias que frequentavam a mesma equipe de trabalho, e daí o motivo dos protestos. Entre os colegas de Harper estavam 2 integrantes do grupo secreto Jasons, acusados pela opinião pública de contribuir para crimes de guerra cometidos na Guerra do Vietnã. Não é difícil de entender o porquê de tanta revolta. Imagine uma equipe de cientistas altamente qualificados, muitos deles ganhadores do Prêmio Nobel, contratados para ajudar o governo a desenvolver as mais eficientes, letais, armas de guerra. Agora acrescente o fato de que eles trabalham em segredo, sem divulgar o resultado do trabalho para o resto do mundo. Exatamente o oposto do que os cientistas deveriam fazer, pois esses são os Jasons, coadjuvantes de alguns dos capítulos mais controversos da história americana recente. Entre eles, a disputa armamentista na Guerra Fria e a matança de civis no conflito com o Vietnã. Ciência por baixo dos panos. Tudo começou em 1957. Disposta a provar sua superioridade tecnológica, a União Soviética enviou ao espaço o Sputnik, primeiro satélite da história. Os Estados Unidos entraram em pânico. Eram tempos de Guerra Fria, quando cada lado precisava se mostrar mais forte que o outro. Ao lançar o Sputnik, os soviéticos pavoneavam a seguinte mensagem:
Ei, americanos, se temos um foguete capaz de chegar ao espaço, não há dificuldade em explodi-lo no quintal da sua casa. Os Estados Unidos concluíram que, para dar o troco, precisavam investir pesado em ciência. Era hora de mostrar aos russos com quantos paus se faz uma bomba. Foi nessa época que o grupo de cientistas decidiu se organizar para formar um pelotão especial. Eles trabalhariam independentes do governo, mas reuniriam um Dream Team da física para pesquisar armas de guerra. Tudo no maior segredo. O local de trabalho seria bem longe da aridez universitária, junto das famílias. Os integrantes viajariam durante as férias de verão para uma cidade paradisíaca, a fim de tomar sol, beber cerveja aguada, preparar hambúrgueres, na churrasqueira e desenvolver pesquisas que mudariam o mundo. E claro, juntar uns trocados. Alguns milhares de dólares, digamos. Os resultados seriam passados ao governo na forma de aconselhamento. Bons cientistas são bons conselheiros. Os métodos de pensamento deles eram os mais objetivos e consistentes que a humanidade já inventou, diz a jornalista e professora da Universidade Johns Hopkins, Anne Finkbeiner, autora de The Jasons, sem tradução para português. Assim nasceram os Jasons. Durante anos, ninguém fora da elite científica soube que os Jasons existiam. Apesar de o grupo reunir entre os fundadores cérebros do calibre de Charles Townes e Marvin Goldberger, veteranos no Projeto Manhattan, que desenvolveu a bomba atômica, o mistério começava pelo nome. Jason era o cachorro de Marvin, mas também se referia ao mito de Jasão, herói da mitologia grega, e as iniciais, em inglês, dos meses julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Período em que ocorriam os encontros. 7 pesquisadores, ou 1/3 dos que participaram da equipe nos primeiros anos, ganhariam o Nobel no futuro. Na primavera, a cúpula dos cientistas se reunia com os todo-poderosos do país para discutir quais assuntos seriam pesquisados no verão seguinte. O grupo tinha tratamento VIP na Casa Branca e não era para menos. Se a humanidade não foi dizimada por uma guerra nuclear, isso se deve em parte ao fato de que, em 1967, os Jasons reprovaram o uso de armas nucleares no Vietnã. Sem entrar em questões de éticas, demonstraram que as maiores vítimas da hecatombe seriam as próprias bases americanas, e não as inimigas. Nem só de guerras viviam os supercientistas. No final da década de 1970, eles selecionaram uma equipe para analisar o aquecimento global. Na época, ainda não se sabia ao certo as causas do fenômeno. A solução para a pesquisa, nada modesta, foi elaborar um modelo do mundo em miniatura, a fim de testar os efeitos da emissão de dióxido de carbono na atmosfera. Não foi suficiente para resolver o problema, porém, a partir da invenção, foi possível compreendê-lo melhor. A ciência da guerra. O mais importante legado dos Jasons, porém, foi militar. Em 1966, por exemplo, inventaram um equipamento que mudaria as guerras até hoje. Naquele momento, o exército americano, apoiado pelo Vietnã do Sul, sofria com a resistência dos comunistas do Norte.
técnicas tradicionais de batalha não funcionavam. A economia baseada na agricultura de subsistência era difícil de ser atingida por bombardeiros aéreos. As maiores indústrias não produziam artefatos militares, que vinham todos da China e União Soviética. Após 1 ano e meio de conflito, o inimigo só crescia. O governo pediu, então, a ajuda dos Jasons. A conclusão foi rápida e unânime. Para vencer a guerra, seria necessário impedir que as tropas do norte chegassem ao sul e cortar o deslocamento para suprimentos de uma parte para a outra. O meio mais eficiente para isso seria atacar uma longa rede de rotas e trilhas chamadas de trilhas Ho Chi Minh, por onde circulavam quase todos os recursos do adversário. A solução apontada foi levantar uma barreira invisível que não precisasse de soldados para vigiá-lo. Impossível. Não para os Jasons. A engenhoca funcionava e ainda funciona assim. Aviões derrubam pequenos artefatos sonoros nas trilhas. Quando uma tropa passa pelo aparelho, um sinal é disparado. Computadores analisam sua origem e avisam a Força Aérea sobre o local que deve ser bombardeado. Há a possibilidade desse ser um dos maiores avanços em artefatos militares desde a pólvora, disse na época o senador Barry Goldwater. De fato, a invenção da barreira eletrônica modificou o jeito americano de fazer guerra, permitindo driblar o conhecimento do território inimigo. Com algumas modificações, a criação foi utilizada em todas as guerras até hoje e também na fiscalização de imigrantes na fronteira do México com o México. O Mar de Rosas dos Jasons durou até 1971, quando a imprensa publicou uma coletânea de arquivos do Pentágono relatando as principais ações dos grupos na Guerra do Vietnã. O resultado: a revolta da população contra os cérebros mais brilhantes da nação. Em Santa Bárbara, a garagem do integrante Gordon MacDonald foi incendiada. Ken Watson viu os muros da vizinhança pichados com a expressão "criminoso de guerra". Dick Garvin foi chamado de assassino de bebês num voo e outros tantos foram expulsos de conferências científicas. O ápice do conflito se deu quando o físico Charles Schwartz, da Universidade da Califórnia, publicou o feroz artigo Ciência contra as Pessoas, a história do Jason, em que convocava a população a pedir esclarecimentos aos colegas. Nós temos um direito, na verdade, um dever de cobrar a responsabilidade final pelos serviços prestados aos militares, escreveu. Em seu documento, Schwartz apontou que participação de cientistas em guerras não é nova. O matemático Arquimedes, por exemplo, entrou nas guerras púnicas para livrar Siracusa dos romanos. Contemporânea é apenas a discussão ética sobre até onde a ciência e a guerra devem andar de mãos dadas. É fato, porém, que uma necessariamente influencia a outra. Os conflitos aceleram o desenvolvimento científico, diz Shozo Motoyama, professor de História da Ciência na USP. Desde a Revolução Tecnocientífica, no final do século XIX, no final do século XIX, esses períodos proporcionam uma oportunidade de transformar em prática o que se sabe na teoria, o que não significa colocar a busca pelo desenvolvimento acima de tudo. Afinal de contas, se a ciência existe,
em prol da humanidade utilizada para o nosso próprio extermínio é, no mínimo, contraditório. Todas essas questões pesaram na decisão de William Harper, o jovem físico do início da reportagem, quando ele decidiu juntar-se aos Jasons. Após ter sido quase linchado, ele concluiu: com tantos inimigos desprezíveis, eles certamente devem ser muito bons. Se para o bem ou para o mal, já é outra questão. Como diz uma das principais regras da ciência, para acertar é necessário errar muito. Pois logo no primeiro estudo, os Jasons pisaram na bola. A missão era desenvolver uma barreira antimíssil para proteger os Estados Unidos da ameaça comunista. Por algum tempo, cogitou-se uma solução de fazer inveja a George Lucas. Destruir as armas inimigas com laser. Isso em 1963. A ideia obviamente fracassou. A medalha de ouro na categoria cientista louco, porém, vai para o greco-americano Nicholas Christopoulos, um dos primeiros a se juntar aos Jasons. Ele não era um professor acadêmico, mas proprietário de uma firma para manutenção de elevadores, leitor de publicações científicas. Ele enviou uma ideia genial por correio e foi convidado a se juntar aos cérebros do grupo. Para solucionar o problema da barreira antimíssil, ele deu uma sugestão de fazer inveja aos melhores roteiristas de ficção científica. Criar uma enorme nuvem de elétrons presa ao campo magnético da Terra que fritaria qualquer corpo que por ela passasse. A ideia foi levada a cabo e, por incrível que pareça, deu certo. Só que, em vez de destruir armas, atingiu alguns satélites em órbita e o projeto foi sepultado. Outro projeto de Christopoulos tinha por objetivo melhorar a comunicação com submarinos. A proposta é transformar os estados de Wisconsin e Minnesota e talvez metade do Canadá na maior antena já imaginada. Essa nem saiu do papel. O cientista só deixou as maluquices quando morreu, em 1972. Um dos últimos fracassos dos Jasons foi no atentado do 11 de setembro ao World Trade Center. Mas certamente não por culpa deles. Eles bem que tentaram avisar, mas segundo a jornalista Anne Finkbeiner, o governo Bush não é lá muito chegado em dar ouvidos a palpites de cientistas. Por esse motivo, o grupo que existe até hoje anda bem baixa, quem sabe com o próximo presidente. Isso aqui ainda era na época de Bush, né? Já faz bastante tempo. Já tivemos Obama e agora temos Trump, tá? Pessoal, responda o exercício, tá? Esse exercício que segue aqui depois, ó. Até o quinto, do 1 ao 5º. Na próxima aula vamos corrigir esse exercício e, se der tempo, ler mais um outro texto, dando continuação a essa série de exercícios e leituras sobre o livro de vocês de gênero, análise e leitura, tá bem? No mais é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até mais. Tchau.